piada? A paz, Senhor, irmãos e irmãs que estão vendo essa live e que verão. Eu invadi hoje, nessa linda manhã de terça-feira, eu invadi o celular da minha mãe, o Instagram, o Facebook, para estar mandando essa mensagem para a sua vida. Quem está me ouvindo, se vocês puderem, abrem as suas Bíblias em 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. E para 1 Samuel 8, a minha Bíblia deu um título. O povo de Israel pede um rei. E versículo 1. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel e o mais novo Abias. Eles eram juízes da cidade de Beerseba, porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro. Aceitavam dinheiro por fora e não decidiram os casos com justiça. Então, todos os líderes de Israel se reuniram e todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olha, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que você arranje um rei para nos governar, como acontece nos outros países. Samuel não gostou muito do pedido deles, então orou a Deus, o Senhor. Então, irmãos, só aqui do capítulo 8, do versículo 1 ao 6, o povo de Israel, os líderes de Israel, vieram até Samuel, que no caso seria o rei de Israel. Ele era o líder, vamos dizer, com os outros profetas, com os outros sacerdotes e os líderes do povo de Israel foram falar com Samuel. E Samuel não tinha gostado muito da ideia, porque o povo de Israel queria um rei, mas eles não sabiam, mas eles sabiam que eles já tinham um rei lá no céu, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o médico dos médicos, o senhor dos senhores. Eles tinham um rei, mas eles queriam um rei de carne e osso, para idolatrar, para dar roupas, para dar dinheiro, para vestir, para ganhar mais benefícios do rei, porque eles ajudavam. E eles queriam só dinheiro, só coisas materiais, mas eles não sabiam se eles foram justos com o rei que eles procuravam, do rei dos reis, o Deus de Israel. Eles seriam abençoados com muitas mais bênçãos e bênçãos. Mas eles não acreditavam, eles não seguiam, eles queriam carne e osso. Eles não acreditavam em Deus, porque eles podem até acreditar, mas eles pensavam que não existia, porque ele era só uma luz. Nenhum profeta da Bíblia nunca conseguiu escrever como que ela era Deus. Então, com isso, eu posso trazer aqui que eles pensavam que ele não existia. Que esses profetas, esses sacerdotes com Samuel, eram enganadores do povo.
só queriam fingir que tinha alguém por cima para eles se aproximam. Eu entendo isso nessa visão, com a minha visão nessa palavra. Então, depois no versículo 6, Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus, o Senhor. E ele respondeu assim: atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitam. Eles rejeitam a mim como rei. Como eu já expliquei, eles rejeitavam Deus como rei. Eles pensavam que eles não existiam. Eles queriam idolatrar um rei. Eles queriam dar roupas, dinheiro. Porque se eles fizessem isso, o rei daria condições para o povo de Israel, para as pessoas que ungissem ele, para as pessoas que adorassem a ele, as pessoas que idolatraram a ele, daram dinheiro para ele começar como rei. Elas queriam só idolatria. Eles só queriam isso, eles não queriam aceitar como Deus como rei. Se eles aceitassem Deus como rei, eles seriam ungidos muito, muito e muito e muito mais. Mas eles não aceitaram Deus como rei. Eles queriam ver carne e osso. Eles queriam ver alguém forte, alguém musculoso, alguém alto, alguém com estatura física boa, a melhor. Em nome de Jesus. E no contexto do capítulo 8, você vai ver que os povos estavam pedindo e Deus deixou que eles ficassem com o rei. Mas Deus colocou condições para estes povos, para o povo ter o rei. Eu vou começar no versículo 8. Desde que eu trouxe ao Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado a outros deuses. Então aqui na parte A, como a pastora fala, a parte A do versículo 8, Deus está falando com Samuel que o povo não, desde que Deus tirou o povo do Egito, por causa de Moisés, quando Deus enviou Moisés para tirar o povo do Egito, eles estavam adorando outros deuses pagãos, alguém de carne e osso, estátuas. Eles queriam idolatrar esses deuses, irmãos. Em nome de Jesus. Aqui no versículo 9. Portanto, atenda ao pedido deles, mas avise essa gente explicando com toda a clareza como o rei vai tratá-los. Versículo 10. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. Ele disse: o rei os tratará assim. Tomará os seus filhos de vocês para serem soldados, porá alguns para servirem nos seus cavalos de guerra, outros na cavalaria, ou outros para correrem diante dos cavalos. Colocará alguns deles como os oficiais encarregados de 1.000 soldados e outros encarregados de 500. Os seus filhos terão de cultivar a terra dele, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. Então, irmãos, do versículo 10 até o versículo 12, Samuel está explicando que o rei fará com os filhos,
Mas esses filhos são os homens e as filhas está no versículo 3 em diante. Eu já vou falar delas, mas então aqui no versículo 10 ao 12, Deus fala com Samuel para ele explicar para o povo que ele pegará os filhos, os homens, para ficar trazendo a cavalaria para eles cultivarem, para eles fabricarem as armas de guerra e os equipamentos. 13. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosques de ovelhas e dará tudo aos seus funcionários. Então, irmãos, aqui no versículo 13 a 15 fala sobre que as meninas serão cozinheiras. E aqui tem uma palavra no versículo 13, a última palavra que fala padeiras. Que são padeiras? Padeiras são quem faz os pães, quem fabrica os pães, quem pega lá a farinha, pega as coisas para fazer os pães, quem cozinha, em nome de Jesus. Tá, e no capítulo 9, o capítulo 9, a minha Bíblia mais uma vez dá o título: Saul se encontra com Samuel. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zerão. Aqui o versículo 1 fala da descendência do pai de Saul. Versículo 2. Tinha um filho jovem e bonito, chamava-se Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Então, irmãos, o povo pede a Saul para falar com Deus que queria um rei. Então, Deus dá o que eles querem, dá o mais bonito, dá o mais bem vestido, dá aquilo, dá isso, mas não era o tempo. Deus ia dar o que eles queriam, mas eles não quiseram acertar o tempo de Deus. Então, irmãos, se o povo esperasse, eu entendo na minha visão, se eles esperassem, se eles continuassem no caminho de Deus, aceitassem, eu entendo que Deus, no capítulo, ao invés de Deus ungir Davi, ungir Davi como rei, só lá no capítulo 16, ele poderia ungir no capítulo 8, no capítulo 9, ele poderia ungir mais cedo, mas o povo não esperou. Ao invés de Deus podia colocar na Bíblia, ao invés do capítulo 8 ser o povo pede um rei, poderia ser Deus escolhe um rei, ao invés do que o povo pede um rei. Deus poderia escolher um rei ali, porque não é tudo no seu tempo. E lá em Eclesiastes 3, do versículo 1 a 8, está dizendo, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem o tempo da sua ocasião. Há um tempo para nascer e há um tempo para morrer. Há um tempo de plantear e um tempo para arrancar. Tempo para matar, tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir. Há um tempo para
ficar triste e tem um tempo de se alegrar. Isso do versículo 1 a 4. E se você for ver Eclesiastes 3, do 1 ao 8, você vai ver que tudo tem o seu tempo. Não é na hora que você pensa, é na hora que Deus tem para você. É a trajetória que Deus muda. Se você aceitasse como Deus, se o povo aceitasse Deus como rei, ele poderia colocar no capítulo 8, ao invés de o povo pede um rei, o Deus escolhe um rei. Eles poderiam mudar a trajetória do povo de Israel, mas eles não queriam no tempo de Deus. Em nome de Jesus. No capítulo 9, versículo 26. 1 Samuel, capítulo 9, verso 26. Ele dormiu ali. De madrugada, Samuel foi ao terraço e chamou Saul, dizendo: levante-se, que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou e saiu junto com Samuel para a rua. Quando eles chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao seu império que vá na frente e você espere aqui um instante. O império foi e Samuel disse a Saul: eu tenho um recado de Deus para você. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite, capítulo 10, de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Samuel, beijou-o e disse: o Senhor Deus está ungindo você como o chefe do povo, o povo de Israel. Então aqui, irmãos, do final do capítulo 9, no último do versículo 26 até o versículo 1 do capítulo 10, Samuel vai ungir Davi. Só que não era o tempo. Samuel aqui falou que Deus estava ungindo ele, mas Deus não está com ele. Deus não tinha o trabalho com ele. Deus não tinha o tempo com Saul. Deus não tinha aquele grande mistério com Davi e Saul. Saul não tinha o que Deus tinha em Davi. Saul não tinha as condições de Davi. Davi podia ser pequeno, ruivo, pastor de ovelhas, mas Deus escolheu. Deus nunca vai escolher aquele que está em cima. Deus vai escolher o pequenininho para ser ungido lá em cima. Deus nunca vai ficar com o mais bonito, com o mais alto, com o mais belo de Israel. Deus vai ficar com o mais feinho, porque Deus vai transformando, Deus vai mudando. E depois, no capítulo 16, Deus unge Davi por causa de Samuel. Samuel, por Deus, unge Davi no capítulo 16. Então não é o tempo que os israelitas pudessem. Se israelitas fossem até Deus e esperassem o tempo de Deus, no capítulo 8, em vez de ser o povo pede o rei, poderia ser Deus dá um rei para Israel. Então, irmãos, não é tudo no seu tempo, é no tempo de Deus, é no tempo que Ele escolhe para a sua vida. Se você está lá no pequenininho, você não faz nada, só fica no portão, espera, Ele vai te honrar, porque Ele tem uma obra com quem espera, Ele tem a obra com quem é esquecido. Quem fica esquecido vai ser um dia honrado. Davi era esquecido, era o menor da família, era o mais novo, mas ele foi rei de Israel. E eu acredito que ele foi o melhor rei de Israel, porque
certo. Você pode estar escondidinho, mas Deus vai te honrar. Você pode estar passando pela maior prova da sua vida. Você pode estar esquecido, mas Deus tem um mistério com quem está esquecido. Davi estava esquecido. Você pode estar esquecido, mas você vai ser ungido com óleo que vai ser tornado um rei, mas ele não existe mais rei, é governador. Você pode ser um pastor, você pode ser um levita, você pode ser o que você quiser, o que Deus preparou para a sua vida. É só tu esperar no tempo de Deus. Então, irmãos, eu já vou acabar esta ministração, mas primeiro eu quero finalizar essa pregação com o que Deus quer falar com você. Se você está esquecido, se você não existe no mapa para os homens, Deus, você é o maior entre os reis com Deus. Se você está passando pela luta, Deus te colocou esta luta. Deus nunca coloca luta em alguém se não tem um mistério com esse alguém. Se não tem alguma coisa a ver com essa pessoa. Se Deus coloca a prova, é que Ele quer que você perceba que Ele tem coisa contigo. E assim eu agradeço a minha oportunidade dessa ministração. Na paz do Senhor, eu vou estar louvando. Soube tudo que deves guardar. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Soube tudo que deves guardar. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Quem guarda coração não vive murmurando. Quem guarda coração não difama seu irmão, não se corrompe. Quem guarda coração é cheio de unção. Quem guarda coração tem graça, tem visão. Quem guarda coração deixa a luta, vence a prova adorando. E vai cantando, dando glória. E o Senhor vai pelejando, vai orando, consagrando. E o Senhor vai trabalhando com a luz da aurora. Mais e mais Ele vai brilhando. E vai cantando, dando glória. E o Senhor vai pelejando, vai orando, consagrando. E o Senhor vai trabalhando com a luz da aurora. Mais e mais Ele vai brilhando. Soube tudo que deves guardar. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Soube tudo que deves guardar. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. E eu agradeço a oportunidade. Amém.